Mais um dia aqui no South Summit Brasil 2024. Hoje conversando com o Kurt, Bradesco, Next, não sei como apresentar, mas a gente vai falar sobre isso também. E vamos tentar conversar um pouco mais sobre tecnologia, inovação, futuro, inteligência artificial aqui, umas perguntas básicas. Kurt, vamos começar uma coisa simples assim, né? Como é que tu enxerga todo esse movimento de inovação que o Brasil tá vivendo dentro do contexto de um banco grande, tradicional, que mostra suas fortalezas, né, na prestação de serviços e enxerga, de repente, tudo que acontece como uma ameaça ou como uma oportunidade? Como é que você se posiciona nisso? Leandro, em primeiro lugar, super obrigado por estar aqui, é um prazer estar falando com vocês. A minha vida é uma vida de tecnologia, né? Inclusive, fiz minha graduação na PUC em 92 e tenho agenda de tecnologia como quase a mola mestra de tudo que a gente faz hoje em dia em serviços financeiros, né? Estava me perguntando de Bradesco e Next, né? Eu até há pouco tempo liderava o Next e agora o banco me convocou, vamos dizer assim, para uma jornada a qual envolve muita tecnologia, né? A indústria financeira está sendo totalmente disruptiva, né? Nos últimos 4 ou 5 anos o modelo de negócios do banco mudou completamente, o que os clientes exigem, como que eles se relacionam com o banco, que tipo de produto que eles compram e mesmo o que eles usam, né? Porque hoje o banco está no bolso de todo mundo, né? O dia inteiro. Diferentemente que antes a gente se programava para ir no banco, hoje a gente faz banking as a service como o dia a dia. O negócio do Next é um exemplo de uma tecnologia aplicada, né? A gente tinha sempre o modelo tradicional no Bradesco de agências, né? E há uns 8 anos atrás, o Maurício Milas idealizou o que seria uma entrada do Bradesco no mundo digital, de banco puramente digital, e criamos uma marca chamada Next. Então ela aí sim já mostra um pouco de como o Bradesco vê isso, né? Uma nova oportunidade de negócios. Hoje o Next tem 12 milhões de clientes, então se torna um novo braço baseado numa tecnologia nova que foi a mobilidade, com todas essas ferramentas de segurança que hoje se tem disponível no mobile, onde a gente se reinventa, onde a gente mostra uma nova forma de se comportar no mercado. E como é que tu enxerga essa questão, a hype da inteligência artificial nesse contexto? Porque do Next a gente consegue enxergar totalmente digital, de repente uma aderência muito mais tranquila, né, dessa tecnologia. Mas no contexto mais tradicional, como é que tu enxerga o uso, né, e os riscos da inteligência artificial dentro do contexto dos negócios do Bradesco? A gente, não sei precisar exatamente a quantidade de anos atrás, vimos a inteligência artificial versão não generativa ainda, né? Fomos um piloto, talvez, aqui no Brasil, da tecnologia do Watson da IBM para fazer atendimento a clientes. Usamos o nome de BIA e, inclusive, a gente fez uma publicidade enorme com isso. Inicialmente também, como vamos atender os clientes usando uma tecnologia dessa? Só que para a gente fazia todo sentido. Porque é sempre muito difícil se manter o nível de qualidade nos atendentes de call center, né? E a Bia, uma vez que ela aprendia, ela repetia e as melhores avaliações de atendimento ela reproduzia. Então é como se a gente conseguisse fazer alavancagens de curva de aprendizado muito rapidamente com a Bia. E obviamente tinha uma noção também de revisão de custo nessa operação toda. Agora a gente está na fase generativa, né? A Bia tem algumas coisas, tinha algumas coisas a ser desenvolvidas comparativamente com a IA generativa. Uma delas é a rapidez no aprendizado, né? E a outra é a capacidade de fato de sumarizar uma informação que é super produtiva. Estamos fazendo um piloto agora para atendimento aos gerentes de agência com dúvidas de produto, está sendo super bem sucedido e muito provavelmente isso vai vir agora para clientes numa outra forma de novo de se interagir com a inteligência artificial. Ou seja, dentro do Bradesco vai ser a segunda geração de atendimento a clientes utilizando inteligência artificial. Você também não consegue enxergar algum risco
no sentido de eu conseguir ter uma análise de crédito fraudada por um perfil criado por inteligência artificial? Ótima pergunta. A gente está agora num enorme de um dilema. Uma é essa, outra é... Imagina que tu liga para o banco, quer falar com alguém, a inteligência artificial te atende e o dia que ela te atende te dá uma resposta, outro dia te dá outra resposta, né? Então, a coerência das informações, a forma com que trata o cliente, tudo isso é uma preocupação constante e um risco, inclusive dessas novas tecnologias. E claro, no caso da gente usando para atendimento a cliente, o risco é ainda maior. Se fosse algo que a gente fosse fazer internamente, um processo automatizado ou robotizado, internamente é uma coisa que a gente vive melhor do que um mau atendimento, uma má avaliação dada ao cliente. Então, eu acho que eu não tenho uma resposta mágica para te dar, Leandro. O que a gente tem feito é tentativas, melhora-se algoritmos, melhora-se a forma como que a inteligência artificial aprende, e por isso é que ainda estamos em estado de piloto, né? Para sair com uma versão mais robusta, a gente tem que estar com mais confiança também. É a tecnologia nova para todo mundo, né? A gente tem visto um monte de gente experimentar e os serviços estão começando a engatinhar. Agora, se eu perguntar a minha perspectiva, esse negócio nós estamos no inicinho da ponta do iceberg. Eu não tenho dúvida que muitos serviços serão criados, reinventados e oferecidos de uma forma completamente diferente uma vez que essa tecnologia estiver madura. Como é que tu enxerga daí nesse contexto, estamos na ponta do iceberg, daqui para frente, essa relação do Bradesco com startups que desenvolvem muitas vezes alguns negócios mais disruptivos, mas não tem o estofo de um Bradesco para conseguir colocar no ar? Como é que é essa relação de vocês e como é que vocês trabalham? Já faz muito tempo que todas as empresas, inclusive as grandes, né, se deram conta que sozinha elas não vão necessariamente se desenvolver em todas as dimensões que precisam, né? Então, dentro do Bradesco, a gente criou, inclusive, uma marca chamada InovaBrá, a qual tem vários polos diferentes de inovação. Um deles é com diferentes e com menores companhias. A agilidade que uma companhia menor traz, a expertise, o foco, para nós é muito interessante. O segredo é sempre como isso se integra ao ecossistema, né? Uma instituição financeira S1, como se chama, que são as instituições financeiras mais reguladas pelo Banco Central, elas têm uma série de requisitos para conseguir funcionar com segurança para os seus clientes. Caso contrário, podemos gerar um problema sistêmico no Brasil, inclusive. O que a gente tenta fazer é um misto desses dois mundos para trabalhar com inovação. Nós criamos um centro bem relevante de inovação, de co-inovação em São Paulo, chamado InovaBrá Habitat, que tem justamente esse propósito, de trazer essas empresas de diferentes segmentos, pequenas, para trabalharmos juntos soluções para os nossos clientes. Tem funcionado super certo. Em alguns casos viram investidas do próprio Bradesco, onde a gente de fato aporta, acredita na tese e seguimos com essa empresa como uma empresa depois do grupo, né? Tem alguns casos que se fez lá dentro do InovaBrá e tem sido muito produtivos. Teve uma coisa, vamos ter por quanto tempo agências bancárias? Boa pergunta. Minha bola de cristal, né? Olha, eu acho que o modelo de agência que a gente era acostumado, que quando eu e tu começamos a nos relacionar com o banco, víamos como uma agência física, ela já não existe mais. Ela hoje é uma unidade muito mais de negócios do que de atendimento. E eu acho que a pandemia cristalizou completamente isso, onde os clientes começaram a confiar mais nas soluções digitais, os que ainda não confiavam, até por necessidade. E agora, quando a gente vê, a relação dos clientes com a agência é completamente diferente. Então, eu tenho a impressão que as agências se transformarão em puras plataformas de negócio com o tempo, onde se tem aconselhamento, orientação, um trabalho muito mais consultivo do que o trabalho de transacional que a gente via muito acontecer. Isso o tempo nos dirá, né? Que saia o transacional, esse também
uma inteligência artificial no futuro não vá substituir. Mas ainda tem muito essa história de conseguir entender o todo do cliente, entender as suas necessidades e transformar isso em um portfólio, seja de investimentos ou seja de crédito, no qual o serviço do bancário ainda é relevante. Mas, como tudo está em transformação, Leandro, é difícil apostar em qualquer coisa nesse momento, né? E aí, para finalizar, tu que é gaúcho, estudou na PUC, como é que tu enxerga todo esse movimento que está acontecendo aqui, veio aqui no South Summit, visitou a Tecnopuc, como é que tu enxerga e tu compara isso com os grandes centros que tu acaba visitando o mundo afora? Olha, primeiro lugar, é um orgulho gigantesco que não cabe no coração. Eu, assim, quando vi pela primeira vez, eu tinha visto na primeira edição, alguns amigos vieram, eu não estava muito a par do que estava acontecendo, e o ano passado foi a minha primeira participação. Fiquei encantado com tudo que vi, eu jamais imaginava que a gente tivesse um evento desta magnitude. Eu tenho conversado, todos os grandes players do mercado estão participando aqui, seja das próprias fintechs, das próprias startups, dos fundos de investimento, muitas pessoas que eu conheço de outros meios que convivo. E quando a gente fala em nível Brasil, está se tornando o evento de tecnologia e inovação do Brasil. Eu não tenho, claro que tem um certo bairrismo, né, Leandro, que sempre nos persegue, mas eu te diria o seguinte, tenho ido a outros eventos, não consegue comportar essa quantidade ou essa diversidade, quantidade de elos que a gente junta aqui, né? E sem falar no tamanho do evento, que acaba sendo um evento de 25 mil pessoas para se fazer em tecnologia no Brasil, tá difícil de se ver, né? Então, é um orgulho imenso, como eu te falei, e um prazer enorme estar aqui, porque a gente vê que, de fato, há uma pujança. Eu estava pouco agora no almoço, onde o prefeito estava falando, talvez um centro, um epicentro de transformação em Porto Alegre, que começa, obviamente, com todo o trabalho que vocês têm feito no Tecnopuc, vem para o South Summit, onde tem uma participação importante, o Caldeira, ou seja, o ecossistema está se formando. Se a gente vê grandes professores que levantam teses, por exemplo, de desenvolvimento de determinados setores, como o Michael Porter, por exemplo, cita Singapura como sendo um desses, Porto Alegre está se tornando um de tecnologia no hemisfério sul do mundo. Perfeito, obrigado Kurt, obrigado pela tua participação aqui, prazer sempre conversar contigo, obrigado pessoal, acho que é mais uma fala extremamente valiosa aí para o nosso ecossistema, né, o valor do nosso talento saindo e voltando, né, com essa percepção do que ele está fazendo um bom trabalho aqui.